2 domingos atrás, nós vimos os 2 primeiros cegos desse bloco de textos. Hoje veremos os 2 últimos. Lucas era grego, e o Evangelho de Lucas foi escrito com uma matiz grega, para os gregos, para evangelizar os gregos. Diferentemente do Evangelho de Mateus, que foi escrito com uma matiz hebraica, judaica, comum, conhecida. Qualquer judeu poderia ler e entender o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Lucas nos apresenta uma outra organização dos textos. Na literatura do primeiro século, o nome disso é quiasmo, nós chamamos de sanduíche literário. Ele organiza os textos numa ordem de ensino, não numa ordem cronológica. Por isso os textos nos evangelhos estão em ordens diferentes. Lucas agrupa aqui alguns cegos, coloca Jesus de caminho para Jericó, coloca Jesus encontrando 2 homens ricos, um em cada ponta do texto, justamente porque o mais importante está no meio, é o centro do ensino. Nós vamos ler o texto todo novamente para nos lembrarmos do que foi dito, Lucas 18, a partir do versículo 18. Lembre-se, aqui nós temos 4 cegos. Certo homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse-lhe: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. E Jesus, vendo-o assim triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os que o ouviram disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E disse Pedro: eis que nós deixamos nossa casa e te seguimos. Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então aqui o primeiro cego, ele estava vendado pela idolatria da riqueza. A riqueza deixa os homens cegos. Na opinião dele, ele via claramente. Na opinião dele, ele via as coisas com muita clareza. Na opinião dele, ele cumpria todos os mandamentos da lei. Mas Jesus diz: você está cego. O primeiro e o mais importante é o que ainda te falta. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. De todo o teu coração, alma, força e entendimento. Ouve, pois, ó Israel, não terás outros deuses diante de mim. E esse homem tinha um Deus acima do Senhor, a riqueza. Você viu que ele veio cego e foi embora cego. Porque isso é possível de acontecer. E é possível que isso aconteça. E Jesus nos diz um mistério. Ele diz que a riqueza é um dos piores ídolos do mundo. E que muito dificilmente alguém, uma vez dominado pela riqueza, escravizado pela riqueza, conseguirá livrar-se dela.
mas os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O texto continua. Versículo 31, tomando consigo os 12, disse-lhes Jesus: eis que subimos para Jerusalém, e vai cumprir-se ali tudo quanto está escrito por intermédio dos profetas, no tocante ao Filho do Homem. Pois será ele entregue aos gentios, escarnecido, ultrajado e cuspido, e depois de o açoitarem, tirar-lhe-ão a vida. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles, porém, nada compreenderam acerca destas coisas, e o sentido destas palavras era-lhes encoberto, de sorte que não percebiam o que ele dizia. Aqui os discípulos, eles estavam cegos por uma outra venda, a venda do triunfalismo. Aquele que tem a vitória como o seu Deus, ao invés de aguardar a vitória que vem de Deus, faz da vitória o seu Deus. Os discípulos não queriam a cruz, os discípulos não queriam o sofrimento, eles estavam cegados pelo triunfalismo, eles queriam o reino de Deus físico, terreno, eles queriam que essa terra fosse o seu céu, eles queriam a vitória a qualquer custo, e eles achavam que Jesus Cristo tinha essa obrigação, de dar a eles, aqui e agora, o conforto. E Jesus diz que não é esse o Evangelho de Deus. Quando você tira a cruz do Evangelho, quando você não enxerga a cruz no Evangelho, é porque você está cego. E os discípulos estavam cegos, porque não enxergavam a cruz na história do Messias. O texto continua, e aqui para nós é a novidade. Aconteceu que ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego, e aqui literalmente um cego, assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe o trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia-o glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Senhor, fala ao nosso coração, te pedimos. Nos colocamos como discípulos,
assentados aos teus pés. Precisamos ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor, por favor, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, depois de trabalhar com um cego pela idolatria da riqueza, e de tratar um pouco com discípulos cegos que não conseguiam ver a cruz, o custo do discipulado, Jesus mostra então que Ele tem poder para curar cegos. Porque até esse momento perceba que ninguém foi curado ainda. Aquele homem rico foi embora como chegou. E os discípulos ainda não haviam se convertido. Nem aquele homem rico e nem os discípulos ainda tiveram seus olhos abertos, no nosso texto até agora. E realmente, então, quando nós vemos essa situação, percebemos o quão desesperador para nós é estar cegos. Porque aquele primeiro homem rico, ele era muito religioso, muito admirado, ao ponto dos discípulos, ao ver o tratar de Jesus com ele, dizerem: mas se esse homem, que é conhecido aqui dessas redondezas, um homem que frequenta as sinagogas, um homem que com os seus bens faz a caridade, um homem que está sempre peregrinando ao templo de Jerusalém, um homem admirado pelos outros, um homem de boa família, um homem que cumpre a lei do Senhor e os mandamentos do Senhor, desde a juventude, pelo testemunho do próprio Evangelho. Se esse homem não pode ser salvo, então quem é que pode ser salvo? E eles mesmos vendados, sem conseguir enxergar a cruz e a necessidade de pagar o custo do discipulado. E nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Pedro, de João, de Tiago, de Filipe, de Tadeu, de Simão. Estamos falando de homens que experimentaram o poder de Deus de uma forma que nós sonhamos em experimentar algum dia. Nós estamos falando dos apóstolos. Quem sou eu perto de Pedro? Quem sou eu perto de João, de Tiago, de Filipe? Quando nós olhamos até aqui, a nossa situação é desesperadora. O conforto quer nos derrubar. As coisas desse mundo querem nos enredar, nos cegar. E veja como é difícil, queridos irmãos. Um homem piedoso e os apóstolos cegos, presos na zona de conforto, estáticos, andando lado a lado com Jesus Cristo de Nazaré, tocando e conversando com Ele como eu te abraço e converso com você. O leitor pega e se o leitor parasse aqui, realmente a situação seria desesperadora. Mas o Evangelho continua. E Jesus se aproxima de Jericó. E há um cego à beira do caminho. E esse cego tem um refrão. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Qual é a nossa esperança? Para nós, cegos, vendados pelo conforto,
nossa esperança é esse refrão: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como no livro de Dostoiévski, os irmãos Karamazov, machucados pelo mundo, destruídos pelo pecado, um sai para aprender como orar, e encontra diversos religiosos, mas quando ele volta para casa, ele entende que oração é dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, esta deve ser estas devem ser as nossas únicas palavras, quando nós percebemos quem nós somos e estamos com Jesus. Ao nos encontrar com Ele, ao vê-lo passar, ao sentir a sua presença, essa deve ser a nossa oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja que ele faz a oração certa, mas o contexto não facilita nada para ele. Ele sabe que é cego, e ele sabe que Jesus é o único que pode fazer alguma coisa por ele. Será que você e eu, nós já sabemos disso nesse momento? Será que eu e você já sabemos que Jesus é o único que pode fazer algo por nós, nesse momento, abrir os nossos olhos, nos tirar da nossa zona de conforto, nos revelar o custo do discipulado, a importância da cruz, o Evangelho e o que realmente tem valor, o que realmente é precioso? Quem pode abrir os nossos olhos para ver a Jesus Cristo? Será que nós já sabemos disso? Se sabemos, e essa é a nossa oração: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós oramos assim, se nós dizemos assim de todo o coração como aquele homem, então nós temos que, como ele, também saber que ao nosso redor as coisas e as pessoas não vão facilitar para nós. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e as pessoas tentavam afastá-lo de Jesus. Ele dizia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e a multidão tentava afastá-lo de Jesus. Eu imagino pessoas dizendo: silêncio, cego, silêncio, mendigo. Intimidação. Quem você pensa que é para se aproximar dele? Eu imagino também escárnio. Olha, veja, o rejeitado, o marginalizado, tentando chegar perto de Jesus e alcançar algo dele. Veja, que piada. Talvez você esteja enfrentando isso dentro da sua própria família. Não é raro alguém perceber: meu Deus, sou cego, conformado, quero o conforto, quero fazer dessa terra o meu céu, quero as coisas daqui, estou preso aqui, cego. Jesus pode fazer algo por mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E dentro do próprio lar, às vezes o próprio pai, mãe, às vezes um irmão, uma irmã, primos, tios, tias, às vezes todos juntos, através da intimidação ou do escárnio, tentando afastar você de Jesus. Então a partir de agora você vai ser o crentinho? Então a partir de agora você vai lá dar o dinheiro para o pastor? Então a partir de agora você vai ser evangélico?
Então, a partir de agora, você vai usar essa muleta? Você é fraco, tão fraco assim? Dentro da própria casa. Talvez isso venha do seu trabalho, do seu ambiente de trabalho, com desprezo. Talvez você comece a ser excluído. Talvez as pessoas deixem de convidar você para participar dos churrascos, dos happy hours. Talvez as pessoas comecem a excluir você das conversas, do bate-papo. Talvez não sobre para você um lugar no almoço, na mesa junto com eles, no seu horário de trabalho. Talvez você perceba que eles falam de você pelas costas, zombam de você, escarnecem de você, tiram sarro de você pelas costas. Lá vai o crentinho. Ah lá, o fulano agora é evangélico. Talvez no ambiente de trabalho. Talvez o seu cônjuge, o seu namorado, a sua namorada. Mas veja que a Bíblia diz que seria assim mesmo. Ela não esconde de nós a verdade. Quando nós queremos então esse toque maravilhoso, restaurador, o milagre que Ele pode fazer, porque Jesus abre os olhos dos cegos, Ele tem poder para fazer isso. E quando nós o encontramos e o desejamos mais do que tudo e oramos da forma correta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí vem a perseguição, as pessoas tentando nos afastar. Agora eu pergunto para você, o que esse nosso irmão fez? Ele não desistiu. A Bíblia diz que ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque nós não podemos desistir quando vem a perseguição, quando o contexto vem para esmagar, quando nós somos intimidados, quando nós somos humilhados, quando as pessoas tentam nos afastar de Jesus, o que nós fazemos? Nós clamamos mais alto ainda. É isso que nós fazemos. Porque quando nós clamamos, então nós recebemos o seu favor. Jesus diz: deixe esse irmão vir até aqui. Deixem esse irmão vir até mim. Eu estou ouvindo a voz dele. Eu quero falar com ele, eu vou falar com ele, e vocês não podem fazer nada para impedir. Aí, meus queridos, aí Jesus faz a pergunta que parece muito óbvia, a pergunta que se repete no Evangelho e muitas vezes em praticamente todas as curas que Jesus faz, que ganham destaque no Evangelho: que queres que eu te faça? Parece uma pergunta óbvia. Parece uma pergunta óbvia. Você pergunta para um cego: o que queres que eu te faça? A resposta dele vai ser: eu quero ver. Mas será que vai ser mesmo? Será que perguntar para um cego: o que queres que eu te faça? A resposta é automática? Se Jesus perguntasse para o primeiro homem rico do nosso texto: o que queres que eu te faça? Era perigoso ele pedir mais dinheiro. Se Jesus perguntasse para os discípulos naquele momento: o que queres que eu te faça? Era perigoso que eles repetissem o pedido que já tinham feito: Senhor, eu quero sentar à tua direita e o meu irmão à tua esquerda. Aliás, a mãe deles pediu isso, a mãe de Tiago e de João. Jesus pergunta porque Ele quer arrancar do nosso ser, do nosso interior, a confissão. Quem diz eu quero ver, é porque sabe que está cego.
Jesus está passeando entre nós nessa noite. E Ele quer tratar com você pessoalmente. E Ele faz a você essa pergunta: o que queres que eu te faça? Jesus toca nos olhos daquele irmão, abre sua visão, porque Ele faz isso. Ele tem poder para fazer isso. Jesus tem poder para abrir os olhos dos cegos. Ele tem poder para abrir os nossos olhos. Abrir os olhos do nosso coração. Para que nós possamos ver claramente quem nós somos, quem Ele é e o que Ele tem preparado para nós. O resultado dessa perseverança, dessa insistência bendita, dessa resiliência, dessa resistência em casa, no ambiente de trabalho, com os parentes, na escola, aonde quer que seja, o resultado é uma alegria grande, indizível. Nosso irmão seguiu Jesus, caminho afora, pulando, louvando e adorando a Deus, porque descobriu que Jesus Cristo abre os olhos aos cegos. E quando você descobrir, meu querido irmão, minha querida irmã, você que me assiste em casa, pela internet, quando você descobrir que Jesus abre os olhos aos cegos, que Ele tem poder para fazer isso, e que Ele salva, porque Jesus não apenas disse recupera a tua vista, Ele disse recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Quando você descobrir a alegria da salvação, você jamais será o mesmo, jamais será o mesmo. Tudo será diferente. Aquela verdadeira alegria, aquela verdadeira paz, a delícia da presença de Deus, tudo volta. A eternidade não é mais filosofia, a eternidade se torna agora um estilo de vida. Você vive a eternidade já aqui agora, porque o reino de Deus já chegou, Jesus já está entre nós, Jesus já abre os olhos aos cegos, nos faz enxergar a cruz, nos faz enxergar o que realmente importa, o que realmente tem valor nesse mundo, nessa terra, nos traz um novo propósito, que é diferente do da riqueza e do conforto. Perceba, meu querido irmão, minha querida irmã, que as pessoas estão aí fora doentes, em depressão, perdendo suas famílias, porque estão correndo atrás de dinheiro e de conforto. Mas Jesus Cristo tem uma alegria verdadeira, diferente, e Ele quer dar a cada um de nós. Quando Ele abrir os nossos olhos, nós vamos segui-lo pulando como crianças pelo caminho, porque a verdadeira alegria chega até nós, quando Jesus toca os nossos olhos, e nós passamos a enxergar claramente quem Ele é, e o que Ele tem preparado para nós, nova vida, de uma alegria indizível. Eu me lembro em 2008, quando tivemos aquela crise nos Estados Unidos, as notícias de pessoas que se matavam, tiravam a própria vida, porque eram obrigadas a mudar-se para casas de 200 metros quadrados. Pessoas que tiravam a vida, se matavam, porque eram obrigadas a pegar um carro, vender o seu carro e pegar um carro com 3, 4 anos de idade. Deus tem para nós uma alegria muito maior do que o que as nossas mãos podem comprar. Deus quer abrir os olhos do nosso coração, para que essa alegria verdadeira chegue até nós e encha, derrame, transborde o nosso ser e atinja também os que estão à nossa volta, dentro da nossa casa. Aquele que te perseguia, que te maltratava, que escarnecia de você, que te humilhava, que te intimidava, agora ele vai ser amado por você. Você vai estender a sua mão, vai mostrar a ele o que realmente importa, que Deus tem preparado coisas diferentes, maiores, superiores do que as que estão aqui nessa terra. E Jesus, por fim, chega em Jericó,
quando entra na cidade, o camelo passa pelo buraco da agulha. Como Jesus é maravilhoso. Como Jesus é maravilhoso. E a agulha aqui é uma agulha mesmo de costurar. É verdade que aqueles buracos que havia no muro de Jerusalém para a água escoar também eram chamados de agulha. Mas Jesus não está falando daqueles buracos dos muros de Jerusalém que a água escoava. Jesus está falando aqui de uma agulha mesmo de costurar. Obviamente as agulhas naquele tempo eram um pouco maiores do que as nossas pequeninas agulhinhas. Mas ainda assim nenhum camelo passa pelo buraco de uma agulha, meu irmão, minha irmã. Mas com Jesus passa. Jesus entra em Jericó e o camelo passa pelo buraco da agulha, porque Jesus é poderoso para fazer o impossível. Zaqueu era tão rico quanto aquele primeiro homem, ou até mais. Mas não era piedoso não, era pecador mesmo, ladrão. E todo mundo sabia que Zaqueu era ladrão. Zaqueu era o chefe de uma coletoria de impostos, maioral dos publicanos. Isso significa que ele era um supervisor de cobradores de impostos. César colocava judeus para cobrar o imposto dos judeus, porque ninguém melhor do que um judeu para saber quanto um judeu ganha. Os cobradores de impostos, em nome do Império Romano, passavam de porta em porta para receber o imposto do Império. Agora imagine você o quanto esses publicanos, cobradores de impostos, eram odiados pelo povo judeu, pelo seu próprio povo, porque eram considerados traidores. Quantas vezes moedas foram atiradas em seus peitos? Quanta indisposição, quantas vezes foram agredidos verbalmente? O resultado dessa intolerância é cada vez mais intolerância. Então eles tinham o costume então de roubar, de aumentar os impostos e tomar uma parte para si. E com certeza Zaqueu também fazia isso. Porque houve uma revolta generalizada em Jericó, quando o tão esperado Jesus de Nazaré chega ali. Poderia ter se hospedado na casa daquele primeiro irmão. Isso era esperado das pessoas. Talvez por isso aquele foi o primeiro irmão a encontrar Jesus na estrada para Jericó. Porque todos esperavam que Jesus se hospedasse na casa dele. Ele tinha dinheiro e ele era piedoso. Mas não, Jesus escolhe se hospedar na casa de Zaqueu. E veja que maravilha, querido. Porque se Jesus escolhe se hospedar na casa de Zaqueu, Ele também escolhe se hospedar na minha. Porque eu também sou pecador. Eu também sou pecador. As pessoas reclamam, murmuram. Quem ele pensa que é para receber Jesus? E o próprio Jesus, se fosse profeta, saberia na casa de quem está se hospedando, esse ladrão que nos extorque, que nos rouba. Jesus é assim, conforme suas próprias palavras, porque o Filho do Homem veio chamar e salvar o perdido. Essa é a mudança da nossa sorte. Essa é a nossa sorte, que Jesus veio chamar e buscar o perdido, porque eu estava perdido e fui achado. Mas veja que existe mudança de atitude. O camelo passa pelo buraco da agulha, os olhos do coração de Zaqueu são abertos, a venda da idolatria é retirada. E ele diz a Jesus: metade dos meus bens, eu agora já entrego aos pobres. E se tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Fazendo isso, ele dobra o que era estipulado pela lei de Moisés. A lei de Moisés diz que se você rouba uma ovelha do seu irmão,
e você é descoberto, você tem de restituir 2 ovelhas. Zaqueu está dizendo para Jesus: se eu peguei 1 dracma do meu irmão, eu vou devolver 4. Meus amados, isso significa que Zaqueu ficou com o suficiente apenas para viver um dia de cada vez. E não é assim que nós vivemos? E não é assim que Jesus quer que a gente viva? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Olhem e vejam os pássaros do céu. Eles não trabalham, contudo o Senhor lhes dá o alimento. Levantem os olhos de vocês e vejam os lírios do campo. Eles não tecem, eles não fiam. Contudo, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. E se Deus sustenta assim as aves do céu e as ervas do campo, quanto mais cuidará carinhosamente de vocês também, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os ímpios correm atrás dessas coisas. O vosso Pai Celeste sabe que precisais delas. Portanto, basta cada dia o seu próprio mal. Não obstante, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas, carinhosamente acrescentadas, fielmente acrescentadas, infalivelmente acrescentadas, porque o que eu quero é o que Deus me dá. O que o diabo tem para me dar, eu dispenso. Não quero nem ver com os meus olhos. Porque o que o diabo dá me escraviza. Maltrata a minha família. As pessoas à minha volta. Mas o que Deus me dá, ainda que sejam 5 pães e 2 peixinhos, pode alimentar uma grande multidão. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Se vocês querem me seguir, saibam disso. Será que nós temos o suficiente? Quem sabe que tem o suficiente está de olhos abertos. E não são aqueles números que aparecem no aplicativo do banco do celular quem nos dizem se nós temos ou não o suficiente. Porque tem pessoas com muitos zeros ali naquele aplicativo e que não pensam que tem o suficiente. Em compensação, há aquele que o único que o vê zero ali da esquerda à direita, todo mês, mas sabe que tem o suficiente, é feliz, é alegre, porque tem Jesus, está com os seus olhos abertos, tudo que tem, ainda que seja um prato de hortaliças, é recebido com alegria e divide. Mas o cego, aquele que quer riqueza, conforto, que não enxerga a cruz, esse tem tanto, mas não compartilha nada com ninguém. E está sempre correndo atrás de mais, desesperado, adoecendo, perdendo a sua família, porque está cego. Jesus toca os cegos. Eu gostaria que você soubesse disso. Nós precisamos entregar a Deus tudo que temos e tudo que somos. Permitir que Jesus faça esse trabalho em nós. Se é algo que você ainda precisa entregar, olha, saiba que nós não podemos reter nada, ficar com nada. Ainda que pareça uma grande virtude. O maior cego de todos os tempos, Saulo de Tarso, precisou aprender essa lição da forma mais difícil. Ele achava que ele tinha, ele achava que enxergava, ele tinha zelo, paixão,
Quantos homens mais apaixonados pela religião você conhece do que Saulo de Tarso? Que arrastava homens, mulheres e crianças para o cárcere. Que buscava e conseguia cartas dos governadores da além da Judéia para continuar prendendo ainda outros cristãos, tudo em nome de Deus. Da tribo de Benjamim, fariseu. Muito do que se orgulhar, grande mestre, maior de todos os tempos. Um dia indo para Damasco, andando com sua caravana, vê uma luz e escuta uma voz, e então percebe quem ele era. Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele cai cego, porque estava cego. Ele não ficou cego ali, meus irmãos, ele apenas percebeu ali que estava cego há muito tempo. Fica 3 dias sem enxergar, mas fica orando. Ouviu a voz de Jesus. Eu imagino que ele ficou 3 dias ali orando. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A oração do cego. Quando o profeta Natan vem, chega com medo, porque sabe quem é aquele homem. Contudo, como todo profeta não tem medo de perder a sua cabeça para fazer o que agrada a Deus, ele chega e impõe as suas mãos, diz: Saulo, irmão, Saulo, irmão, em nome de Jesus, eu vim aqui para que você volte a enxergar, para que você veja. Saulo, do hebraico Saul, grande, se torna Paulo, grego, pequeno. Os grandes têm de se tornar pequenos para enxergar, como Zaqueu era pequeno. Saulo é o primeiro, Paulo é o último da sequência de textos de Lucas aqui. Quem é você? Você é Saulo ou Paulo? Eu entrego tudo, como Zaqueu. Quero ser pequeno, quero ver. Se você quer entregar tudo, peço que você se coloque de pé. Nós vamos cantar uma música que fala sobre isso. Entrego tudo, tudo a Ti, Senhor, tudo a Ti. Se você quer entregar, tem algo para entregar, coloque-se de pé. Vamos cantar junto essa música, depois nós vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, Jesus Cristo, Salvador nosso, toca nos nossos olhos, faz as escamas caírem, tira o mundo do nosso ser, ó Deus, apaga do nosso ser, ó Deus, os traços do mundanismo que porventura ainda restem. Ó Deus querido, não queremos ficar escravizados, cegos pelas coisas dessa terra, conforto, riquezas, religião. Queremos ser livres para Te seguir com alegria, vivendo na graça do Senhor. Uma nova vida diferente, de paz, de descanso, em família, em comunidade, com a igreja, com irmãos, com saúde, com a shalom do Senhor sobre nós. Se há porventura alguém, ó Deus, que ainda esteja totalmente escravizado pela cegueira desse mundo, abre esses olhos, ó Deus, em nome de Jesus. Tu podes, Tu fazes o camelo passar pelo buraco da agulha, nada é impossível para Ti, Senhor. Maravilhoso Jesus, abre os olhos do nosso coração. Queridos irmãos e irmãs, vós que antes não erais povo, mas agora sim, sois o povo de Deus. Vós que antes não havíeis alcançado a misericórdia, mas agora sim, fostes alcançados por ela. Vós que sois o sacerdócio real, a raça eleita, o povo de propriedade exclusiva de Deus. Vós foram tirados das trevas e trazidos para a sua maravilhosa luz.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre vós, e sobre vós permaneçam hoje e para sempre. Amém.